Agora você vai entender um pouquinho dessa frase, quando a gente fala coisa linda, de eu gosto muito de você, eu torço muito por você, eu vou te ajudar. Isso é bem legal. Você sabe, em casa, o que é o significado da palavra sororidade? Ela vem do latim, soror, que quer dizer irmã, simbolizando a união e solidariedade entre as mulheres. Envolve um sentimento de irmandade, empatia, companheirismo, é respeito, admiração. Sororidade carrega consigo a ideia de que quando juntas, somos mais fortes. Eu gosto de dizer que quando juntas, somos invencíveis. Para falar sobre esse tema, a gente recebe hoje no programa a especialista em ciência da felicidade, Sandra Teschner. Seja muito bem-vinda à nossa casa, mais uma vez. Gente, que delícia ouvir tudo isso, né? Eu poderia... Sandra. Muito obrigada, muito obrigada. Uma felicidade Obrigada. receber você Gente, aqui. é uma felicidade, e assim, eu poderia ficar ouvindo, né? Um tom de voz gostoso. Gente, vocês que estão aí, isso que vocês imaginam que isso aqui é. Essa é a notícia que eu tenho para dar. Que gostoso. Como vocês já sabem, não é a primeira vez que eu estou aqui e o clima daqui, a vibração desse lugar, assim, sororidade faz parte, né, do dia a dia, dos momentos, realmente aqui da TV Aparecida e o Santa Receita, muito especial. Que gostoso. Verdade. Quando a gente fala em sororidade, né, muitas pessoas falam, essa palavra está na moda. Nunca tinha ouvido, né? A gente já falava sobre fraternidade. Qual que é a diferença? O que é realmente a sororidade? Olha só, se a gente parar para pensar, é a irmandade, não é mesmo? Quando a gente pensa o que é uma irmandade, né? De que maneira a gente age quando nós nos sentimos parte de uma fraternidade, de uma irmandade? A gente apoia, de fato, umas às outras de maneira concreta, né? De maneira concreta. E aqui a gente não pode deixar de falar que a palavra entrou na moda por conta das relações interpessoais das mulheres. Porque nós, por sermos mais emocionais, também temos aí questões que muitas vezes a gente não identificava no passado como sendo tão necessária dividir isso umas com as outras. Então, sororidade tem muito a ver também com a experiência que eu vivi, que você não precisa viver igual, Abi. Eu posso dividir com você. Tem a ver com alguma coisa que eu adoro, que assim, a gente fala concorrência. Gente, de onde vem a palavra concorrer? Juntos na mesma corrente. É daí. Então, assim, concorrer é só fazer com que nós Enfim, a pessoa- faz parte. Enfim, Sororidade, né? moço, fique tranquila. Olha, vocês vão ter que praticar agora a sororidade comigo, tá? Com Vou ter que toda ser acolhida. certeza. Toda Ou seja, certeza. a gente vai precisar juntos seguir nessa mesma correnteza, né? Então, é muito por aí. E aqui tem uma coisa que eu acho muito interessante de ser dita. Eu acho que isso é algo que as pessoas provavelmente nunca ouviram falar. Então, eu vou dividir com vocês isso. Quando eu pesquisava sobre, há muitos anos, né, eu escrevo bastante sobre o tema, porque um dos pilares da felicidade são as nossas relações interpessoais positivas. Sabemos que somos mais felizes quando lidamos melhor com as pessoas à nossa volta. E sabemos entender também o que é criar uma relação qualitativa. E criar essa relação qualitativa tem muito a ver também com a minha participação nisso tudo. Porque muita gente vem com essa história de o mundo é tóxico. Não sei quem é tóxica, não sei quem é tóxica. Fica na moda as palavras, né? Não sei quem é tóxica. Amor, deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Muitas vezes a tóxica é você, tá? Tô te passando o endereço aqui, te mandando aqui o recadinho, que muitas vezes nós somos tóxicas, né? Exatamente porque a gente fica com o pé atrás, atrás de todo mundo. Ah, já vivi muito isso, já vivi muito aquilo, as pessoas são assim, as pessoas são assadas. No final das contas, você acaba sendo uma pessoa tóxica. E aí tem um paralelo que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de analogia porque eu acho que facilita as pessoas entenderem. Existe uma pesquisadora, o nome dela é uma canadense, chamada Suzanne Simard. Só para vocês saberem assim mais ou menos quem ela é, vocês conhecem o filme Avatar. A Árvore das Almas de Avatar, o James Cameron fez baseado num trabalho dela, que se chama Buscando a Árvore Mãe. E se a gente pega sempre assim paralelos, isso acontece muito na ciência. Gente, concorrer é natural, veja o exemplo das árvores. E a Suzanne Simard, ela acabou com este exemplo que as pessoas dão. Porque
Se eu pudesse mostrar para vocês, eu estou literalmente toda arrepiada quando eu digo isso, porque foi ela quem descobriu que as árvores, elas se conectam entre si no subterrâneo. Elas criam verdadeiras sociedades civis funcionantes no subterrâneo, avisando umas às outras sobre perigo, fazendo uma troca de nutrientes às árvores mais fortes, enviam nutrientes para as árvores mais fracas, e tudo isso através de uns fungos chamados micorrizas. E eu gosto de dizer que, às vezes, entre nós, o que é a sororidade? É a troca de nutrientes emocionais, gente. É a troca de nutrientes emocionais. É ser rede de apoio para as pessoas, de fato. Muita gente questiona sempre quando eu falo de rede de apoio. Ah, isso é muito bonito, mas eu não tenho. Você é rede de apoio de quem? Para pensar. De quem você aí é rede de apoio? Para quem você está aí na alegria e na tristeza? Porque também não é só a tristeza, não. Porque tem a galera que chora fácil no nosso funeral. Mas eu quero saber se dá uma boa risada com a gente quando a gente chega lá em cima. E aqui eu trago um verbo em alemão, para quem, né, eventualmente me conhece, sabe, eu vivi mais de 10 anos na Alemanha, que se chama gönnen. Eu amo esse verbo, porque o verbo gönnen é mais ou menos o seguinte: a Sandra ganhou alguma coisa, venceu em alguma coisa, a Sandra, né, teve algum privilégio, e eu, Léo, eu não tenho nenhuma vantagem em relação a isso, diretamente. Mas eu tô tão feliz pela Sandra. Eu não vou ganhar nenhuma parte desse, sei lá, que ela ganhou. Não necessariamente ela vai fazer um business, mas eu tô tão feliz que ela tá feliz. Isso é sororidade. Você acha também uma questão cultural, às vezes? A gente vive assim, nessa sociedade, né? Às vezes a mulher, ela tende a travar muito as suas coisas dentro da sua própria casa. Estou falando isso de né, lá nos primórdios. Você acha que isso também é uma questão cultural para ela não conseguir dividir com outras mulheres essa sororidade, por exemplo? Olha, se a gente parar para pensar, né, se a gente pegar historicamente falando, as mulheres, elas são colhedoras, elas são escolhedoras, né? Homem, vamos pegar lá cavernas, né? Vamos dar um pulinho lá nas cavernas. Passou um bicho na frente, mata, que é o que a gente vai comer hoje de noite. Mulher não, né? Mulher ia atrás do, essa maçã, não sei. Acho que a outra tá mais vermelha. Assim, nós temos um lidar natural de escolher. E aí eu chego ao ponto de criticar, de julgar. É o nosso formato, evolutivo de lidar com as situações. Você vê, uma mulher entra numa loja para comprar, baixa 100 camisetas que ela quer escolher uma. Se isso acontecer com um homem, isso não existe, não é normal. O homem, ele vai, no máximo, ele vai lá, ele quer aquilo, acabou a história. É aquele processo. E com isso, a gente tem essa questão emocional, sim, cultural, né? E não é só, porque as pessoas dizem, é uma construção cultural. Não é só uma construção cultural, não, gente. É uma construção biológica, emocional também. Nós funcionamos diferente, temos hormônios diferentes, que têm funções diferentes em cada um de nós. Então, nós sim, eu consigo entender que é... Mas, por outro lado, a gente tem uma coisa muito interessante, que é nós somos cognitivamente todas pessoas inteligentes. E uma vez identificando, olha só, se isso fazia sentido, Sandra, lá na Idade da Pedra, já não faz hoje do mesmo jeito. Olha que bacana. Então, a gente entende de onde vem a raiz, mas eu não preciso replicar o erro. Eu não preciso continuar achando que, ó, toda mulher que me vê, vai ter inveja, vai ter ciúme, ou então, mulher, minha filha, nem quero ouvir, né? O pessoal faz até... Eu prefiro trabalhar com homem do que com mulher, porque já sabe. Então, assim, se você tem essa percepção, tá na hora de você fazer alguma coisa para mudar essa percepção. Muitas vezes, essa outra mulher só precisa que a gente diga para ela, eu sei como você está se sentindo, né? Mas lembra dos nutrientes das árvores? Se você se sente forte em relação a alguma coisa, ou você está mais nutrida em relação a um assunto, a um tema, a um conhecimento, divida-o. Que muitas vezes essa outra pessoa, ao invés de você bloquear e dizer, não, ela está querendo saber o que eu sei para poder depois... Não, é concorrer, a palavra que Sandra engasgou para falar, que é na mesma corrente seguindo. O que a ciência nos comprova, isso é o mais interessante, sempre acho eu, é o seguinte, você não faz isso só porque você é altruísta e porque você é super boazinha e porque você ouviu a Sandra falar, eu quero uma sociedade mais justa.
Queremos, né? Mas, gente, não somos seres naturalmente empáticos. Durmam com esse barulho. É uma realidade. E a mulher, ela tende a ser mais empática, mas ela precisa lidar com todas essas questões até chegar lá. Então, assim, aperta esse outro botão. Usa isso que já está aí. Só precisa ser acionado de uma maneira diferente para que você tome atitudes mais assertivas. E o resultado disso tudo é você mais feliz. Então eu digo, ações assim, gente, eu não gosto de chamar de altruísmo porque podia até ser egoísmo. Porque, embora não seja egoísmo, vai fazer você que está agindo assim mais feliz. Se eu puder dizer a Abby, tive uma ideia para você, alguma coisa, mas Sandra, essa palestra a pessoa não quer que você dê, não. Então, mas não tô lá nessa época. Muitas pessoas vão pensar, sabe o quê? Olha exemplo de sororidade. Sandra, mas vai que o povo gosta mais de Abby falando do que de você. Ano que vem não vão te chamar. Mas vai que as pessoas amam a Abby, eventualmente, ela realmente é melhor do que eu para fazer aquilo, mas a Abby vai dizer, Sam, eu tenho uma coisa para você que é muito mais a sua cara. Olha, até a minha bochecha arrepia dizendo isso. É sobre esse mundo. Não é sobre um mundo altruísta de, ai, não, pode ficar com tudo que é meu. Não, gente, não é sobre isso. É sobre entender que somos essa cultura subterrânea das árvores que se nutrem e sobrevivem a essa porrada toda do tempo e as catástrofes naturais todas, porque elas têm uma rede inteligente de fungos subterrâneos que fazem com que elas permaneçam fortes. Então, eu achei que isso era algo que, com analogias assim, vocês não acham? A pessoa consegue traçar um paralelo e ficar menos neste lugar do... É modismo, né? É palavra da moda, é igual a empatia, é igual... Sim, essas palavras, de fato, elas entram na moda através de correntes específicas. Então, hoje a gente realmente vê... eu acho que vocês conseguem aí, né, como a nossa audiência, eles podem pensar assim, quantos grupos de mulheres existem hoje? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu tenho 55 anos, tá bom? Me acho, tá? Maravilhosa. 55, tenho um filho de quase 34, me acho, uma pessoa feliz, adoro dizer que tenho 55 anos. Quantos grupos existem de mulheres em menopausa hoje em dia? Antigamente, gente, a pessoa ia dizer, ai, menopausa, né? Tipo, vamos falar a verdade, era assim, era uma amiga íntima que você conversava. Era um tabu, né? Vergonha. Vergonha. Uhum. Tipo, a pessoa tá suando ali, não, tira meu suor rapidinho porque é a menopausa. Ninguém pode ver, né? Hoje, ninguém pode ver. Hoje, realmente, existem tantos grupos para falar sobre isso, para passar dicas. Olha, eu tô no integrativo, eu tenho isso, eu tomo alguma coisa natural. Existem pessoas que não podem fazer reposição, outras pessoas não têm nada. Por exemplo, eu nunca tive nada, eu nunca tive um calor, eu nunca tive mudança nenhuma percebida. Mas eu percebi que eu sou um elo entre várias mulheres. Então eu digo, olha só, gente, eu, assim como minha mãe, não tivemos. Porque tem gente que fala, olha só, ainda tem essa. Tem gente que diz, eu não tive até hoje, mas já me disseram que algum dia eu vou ter. Então deixa eu te dizer, não, você não vai, amor. Né? Existe de tudo. Mas vocês entendem? E esses grupos de apoio, olha quantas executivas hoje doam parte do seu tempo, e eu acompanho algumas e participo de muitos, sou voluntária em inúmeros grupos que fazem ações assim, de dividir isso. Olha, os grupos de inteligência artificial ou de mulheres que estão em altas posições, por exemplo, de TI, que não é uma coisa que até muitos anos só os homens faziam. Então, aquelas que estão entrando no mercado de trabalho precisam entender o que há de diferente nisso. Existem grupos para isso. E esses grupos, tudo isso é sororidade, gente. Não é só papo bonito, aquela história bonita de, fala um monte de modismo, e o apoio, e na hora do vamos ver, não faz. Tem de fazer. E a gente começa isso apoiando. A gente começa isso saindo dessa zona de conforto, de dizer, mas não funciona, mas comigo não... Não. E sempre lembrando que a maior beneficiada disso tudo é você mesma. É você que está assistindo a gente. Então, assim, eu sou incansável em explicar o poder das conexões positivas. Eu
Eu sei que eu tô falando demais, tá, Não, gente? mas tá Faz ótimo. parte, Mas, não tem problema não. né? Eu sei Manda que... ver. Olha, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Manda Eu ver. tava comentando isso antes de chegar aqui. Este é um programa, eu já participei de muitos programas, mas tem lugares que o apresentador não deixa, eles fazem a pergunta, mas não querem ouvir a resposta, tá? Vocês podem rir um pouquinho com a gente, tá, gente? Faz a pergunta, quando a gente respira e já trocou o assunto, aí a gente, né, meio que engole. Aqui não. Aqui a gente se sente, assim, tão acolhida. Eu tô vendo nos olhos que vocês querem saber realmente. Sim, Vocês não claro. estão vendo daí, mas a equipe que tá aqui atrás filmando, eles estão exatamente do mesmo jeito. Então, meio que a gente tem essa sensação positiva de se é isso que as pessoas querem, querem vivenciar, se é isso que elas querem ouvir. Então, eu só queria contar algo que eu vivi aqui, agora, um exemplo de sororidade. Eu cheguei, tem uma maquiadora nova, e eu gosto tanto das maquiadoras daqui, que na festa dos 300K, eu dormi de maquiagem, tá, gente? Eu, Sandra Teschner, conto a verdade. Sabe aquilo que vocês aprendem? Ninguém dorme de maquiagem, que no povo acontece isso e aquilo. Eu dormi de maquiagem, ainda avisei meu marido, não chegue perto de mim. Eu tinha um evento no outro dia, às 10 horas da manhã. Eu falei, aqui ninguém toca, a escova-dente vai ser assim, com carinho, porque nessa minha maquiagem, de tão magnífica que eu estava. E contei isso à pessoa que está começando aqui agora, o nome dela é Fátima. E ela toda encantada, né? Ela tá começando, ela me contou rapidamente a história de vida dela, e ali fazendo o meu cabelo, aquela energia boa fluindo. E aí ela me perguntou do tema. E aí eu falei isso, ela disse assim, Sandra, olha que interessante. Eu me mudei para aqui há pouco. E eu tinha um apartamento lá em Florianópolis, mas os móveis eram embutidos. Cheguei sem... Então, poxa, eu precisava de apoio. E aí vem uma vizinha e pergunta para mim, você vai mudar para aqui agora? Ela falou, sim. Ela falou, tô dormindo na casa da vizinha, tô almoçando lá. Não, mas vem pra cá que eu te... Gente, é sobre isso, né? É sobre isso. E aí ela falou assim, Sandra, aqui é de verdade, eu me senti tão acolhida. Olha o tanto de brinde que eu já recebi, de presentinho, de carinho de um e de outro. Gente, é isso. Não é reinventar a roda, não. É usar aquilo que a gente sabe em prol de uma sociedade de fato mais justa, começando por quem? Por nós. Coisa linda. Muito Você é bom, maravilhosa, tá? Muito Dá pra bom. ficar horas aqui Dá. conversando. E eu acho que é bem isso mesmo. Se conheça, mulher. Quando a gente se conhece, a gente tem essa força de dizer que somos únicas. Cada uma faz o seu do seu jeito. E tem espaço para todo mundo nessa vida. E quando a gente está junto, a gente fica tão potente, mas tão potente. Tente fazer isso. Começa na sua casa, para você ver a diferença que vai ser a sua relação, né? É isso mesmo. Seja bem-vinda. Muito, muito, muito obrigada. Eu não sei se eu posso dizer que eu tenho um livro. Posso, claro, por claro. favor. Claro que pode, por Gente, eu tô favor. com muita vontade de dizer isso, tá? Da última vez que eu estava aqui, eu falei, a gente tá lançando. E sai agora, essa semana, um livro chamado Felicidade se Aprende. E é um livro recheado de sororidade. Por quê? Porque são pessoas que fizeram curso comigo, todos eles são formados em felicidade agora. E tem as profissões mais diferentes possíveis. Construir este livro de uma forma multidisciplinar, de uma forma ecocêntrica, porque eu sou super ecocêntrica, tá? Egocêntrica, não sei quem é, tá? E construir, fazer com que os outros também se sintam à vontade. Às vezes o seu texto vai ser mais longo do que o meu, o seu vai ser um curtinho. E para que a gente entenda o seguinte... Gente, eventualmente seu texto é curtinho e vai ser mais lido do que o seu que é longo. Sim. Mas também não é sobre esse assunto. Não é sobre como eu me percebo dentro de uma obra coletiva. E esse livro, o Felicidade se Aprende, é um guia. É um guia mesmo. É um guia prático para o dia a dia, para vocês aprenderem a ser mais felizes. É uma santa receita, tá? Gente. É uma santa receita da felicidade, escrito a 48 mãos, né? Então Literalmente. aproveite para seguir essa mulher na internet. Dúvidas, você entra em contato. @Sandra Teschner, está aparecendo para você aí. O telefone é o 71 989101309. Agradecer o Guilherme que me deu uma flor aqui. Obrigado, viu, Gui? Não, tô brincando. Pra você. Muito obrigada. Obrigada. Muito, Obrigado, muito, obrigado pela muito presença, obrigada. viu? Prazer Muito sempre. obrigada Volte mesmo, sempre. gente. Volte Muito sempre mesmo. à nossa casa, viu? Obrigada, muito obrigada.